Glória a Deus, bom dia mesmo. Graças a Deus que nos dá a vitória. E é bom mais uma vez poder dizer como o salmista: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E quero desde já dizer para você: Feliz Natal. Quem sabe esse não é o último Natal para muita gente. Quem sabe esse não é até o último Natal da Igreja Cristã. Para você que acompanha os sinais da vinda de Jesus, olha que tem se cumprido a galope, a galope, a galope. Pode acontecer o arrebatamento da igreja aí, digamos, a qualquer instante? Sim, pode. Então esteja preparado. Como também pode até não acontecer, certo? Mas as coisas estão caminhando para isso. O que está acontecendo no mundo prova que a Bíblia é a palavra de Deus. Aquilo que está na Bíblia está se cumprindo. Então, Feliz Natal para você. Tem sido atípico? Sim. Diferenciado de outros anos? Sim. Mas quem sabe é uma oportunidade que Deus está dando à família para entender o verdadeiro valor do Natal. É verdade que muitos viajaram, saíram e tal, mas a maioria das pessoas este ano, no mundo, não é só no Brasil, no mundo, estão comemorando o Natal exatamente com a sua família, exatamente um grupo pequeno, né? Para aqueles que têm caminhado aí em obediência. Então, Feliz Natal para você. E não é uma pandemia que tira o brilho do Natal, não, viu? Até porque o Natal é quando nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Queridos, a nossa meditação hoje, ela está no livro de 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, é onde nos está a história. O ferro de um machado é feito flutuar, porque eles foram construir ali um templo e o machado de um dos seus discípulos caiu. O que Eliseu faz? Ele joga de um pedaço de pau e aquele machado flutua. Ao invés de ele orar, rezar, implorar, mas porque isso? Devido à vida dele na presença de Deus. Então, no capítulo 6, versículo 1 a 7, nos conta essa história. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, façamos-nos ali um lugar para habitar. Então disse o profeta Eliseu: vamos, tá? E ele foi convidado: você vem conosco? Eu digo: vou. E ele foi com eles até ao Jordão, e ali eles começaram a cortar lenha. E nos fala aí o versículo 5, que derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse: ai, meu Senhor, ele era emprestado. E foi quando o homem de Deus, do versículo 6, pergunta: me mostra aonde caiu. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a mão e o tomou. Né? Ele cortou um pau, jogou na água e o machado flutuou. Então, queridos, nessa situação aí, o que nós vemos? Aparentemente simples, mas nós vamos ver o seguinte aí. Vamos considerar duas coisas. O machado era emprestado, olha só. E o ferro era muito caro naquela época, tá? Por isso o jovem
se desesperou. O machado caiu e era emprestado e era caro. Tá? Então, amados, esse machado, qual o significado espiritual dele? É que ele representa exatamente os dons espirituais, certo? Que são valiosos. É importante o machado para cortar a madeira. Você e eu, nós precisamos dos dons maravilhosos do Espírito Santo para realizar a obra de Deus. É uma ferramenta que o Senhor Deus nos empresta. Por quê? Tem gente que fala assim, eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom de interpretar. Não. A Bíblia diz que o dom do Espírito Santo ele não é nosso. Deus nos empresta. Ele empresta o dom de cura, ele empresta o dom de línguas, o dom de variedade de línguas, o dom de interpretar línguas, o dom de discernimento, né? O dom de curar, o dom de milagre, o dom de fé, certo? A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, ele empresta esta ferramenta para nós fazermos a obra dele, viu? Se o servo trabalha de forma negligente, corre o risco de perdê-los, ou seja, o moço lá perdeu o machado, certo? Se a gente trabalhar negligentemente, a gente pode perder, certo? Às vezes tem gente que tem o dom, mas trabalha negligentemente, perde esse dom. Então, diante do apelo do discípulo, Eliseu atendeu a sua necessidade, fez o machado flutuar novamente. Então, querido, da mesma forma, eu quero dizer para você nesta manhã natalina que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele concede àqueles que sinceramente se arrependem a oportunidade de ser usados por ele novamente. Então, Deus ama você, Deus te escolheu, o Espírito Santo te deu, ele te emprestou um dom, clame a ele vai te dar, ele vai te usar, certo? No versículo 16, nós vamos ver agora quando Eliseu ele revela os conselhos do rei da Síria. No versículo 16 diz assim, e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Aqui é o seguinte, é porque o rei da Síria ele estava fazendo guerra contra Israel. E tudo que ele ia fazer, todo ataque que ele ia fazer, o Espírito de Deus revelava a Eliseu. Então o que ele fez? Ele enviou uma tropa, um exército, para prender o profeta Eliseu. E a Bíblia nos diz que quando eles chegaram ali para prender Eliseu, né, ele enviou para lá carros, cavalos, cavaleiros, né, dizendo, olha, ele está em Dotã. E eles foram cercados. Então a Bíblia nos diz, no versículo 15, que o servo do Eliseu aí, né, ele levantou cedo, e quando ele viu ali aquele exército, ele disse, ai meu Senhor, o que nós faremos? Então foi quando o Eliseu disse isso, não tenha medo, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, não tenha medo. Será que não é uma palavra interessante para esses dias atuais? Não tenha medo. Não tenha medo do coronavírus. Lógico que temos sim que tomar os devidos cuidados. Pastor, mas ele está matando até crente. Você está preparado para morrer? Você é um crente que tem certeza da sua salvação? Se você for um crente que tem certeza da sua salvação, você não tem que ter medo do coronavírus. Você vai tomar os devidos cuidados. Em primeiro lugar, você vai tomar os devidos cuidados para não contrair. Segundo, se você pegar o coronavírus, você só vai a óbito se o Senhor Deus permitir.
É verdade, tem muitos pastores, muitos crentes que o coronavírus chegou ali e os levou. Mas quantos Deus tem usado misericórdia? E tem ido, tem sido até entubado, a igreja tem orado, clamado, e Deus os tem tirado lá da UTI. Então não tenha medo. Seja prudente, seja cauteloso, lavar a mão, álcool gel, máscara, distanciamento social, está entendendo? Mas se ele chegar até você, você tem certeza da salvação? Fique tranquilo. Eu tenho certeza que é isso que Deus diria para nós. Não tenha medo. Anda na minha presença e ser perfeito. Como diz o Jó, o que eu mais temia me aconteceu. Ou seja, se você ficar com medo do coronavírus, a probabilidade de te pegar acaba sendo maior. Então, não tenha medo. Ah, mas tem ladrão, tem assalto, tem isso e aquilo. É muita gente cercada. Olha, é muito demônio que está solta por aí. A Bíblia fala que haveria um tempo que Deus iria soltar mais demônios. Será que já aconteceu isso? Será que ele já soltou? A Bíblia fala que um dia uma terça parte da terra vai morrer. Será que já está se cumprindo essa palavra de Apocalipse? Uma coisa eu digo para você, não tenha medo. Foi a palavra do profeta Eliseu para aquele seu discípulo. Não tenha medo. Não tenha medo. Em nome do Senhor Jesus, eu te digo dessa manhã de Natal, não tenha medo. Que todo espírito de medo saia do seu coração. Que todo espírito de medo saia da sua mente. Que todo espírito de medo que está envolvendo a sua alma, o seu coração, a sua mente, a sua casa, saia agora em nome de Jesus. O medo de perder o emprego, o medo de morrer, o medo de não dar conta de pagar as dívidas, o medo de que vai morrer alguém da família, todo espírito de medo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo espírito de ansiedade, todo espírito de depressão, em nome de Jesus, todo espírito de angústia, espírito de morte, espírito de tristeza, de raiva, de desânimo, eu profetizo, sai agora de sua vida e que a paz de Deus entre, tome conta da sua alma, do seu coração, da sua mente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo. Quem obedece à palavra de Deus nunca está sozinho, aleluia. Independente da situação vivida, está protegido por Deus, glória a Deus. E à sua disposição estão exércitos de anjos, aleluia, prontos para defendê-lo das forças espirituais da maldade, glórias a Deus. Essa exortação de Deus, queridos, ela é dada muitas vezes nas Sagradas Escrituras, porque o ser humano ele é propenso a ficar com medo diante das adversidades da vida, mas apegando-se à direção do nosso Deus, passa a ter acesso à fonte de coragem que precisa para vencer. Que o Espírito de Deus te dê de presente nesta manhã natalina a fé, a coragem, a ousadia que você, eu, que nós precisamos para vencer. Talvez você está enfrentando uma adversidade, talvez você está enfrentando um obstáculo muito grande, mas que o Espírito de Deus faça fluir na sua alma, faça fluir no seu coração, faça fluir na sua mente a fé necessária para você passar este momento. E por falar nisso, eu quero lhes falar da visão de fé, porque no versículo 17 e 18 diz assim, segundo Reis, capítulo 6, versículo 17 e 18, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que
O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Então, queridos, a visão de fé. Eliseu estava tranquilo, porque ele tinha visão de fé de que ele não estava sozinho. O Geazi não tinha aquela visão de fé. Então Eliseu pede: meu Deus, abra os olhos deste moço para que ele veja. Eliseu, ele conseguiu ver que havia um exército de anjos de Deus, porque ele tinha uma visão espiritual. O seu ajudante, porém, ele ainda era deficiente na fé, por isso ficou assustado diante dos inimigos. Aqueles que enxergam seus problemas com olhos espirituais, primeiro creem no milagre para depois vê-lo materializar. Por isso que lá em Hebreus 11 fala que fé é a certeza de coisas que se espera, fatos de coisas que não se vê. Ou seja, você crê que já tem aquilo que você está buscando, aquilo que você está precisando. E porque confiam que com Deus se tornam a maioria, conseguem a vitória. Então, ajudante de homem de Deus, Deus abriu os olhos espirituais dele, queridos, para que ele visse, tá? Para que ele enxergasse também. Que nesta manhã o nosso Deus Todo-Poderoso possa abrir os nossos olhos da fé. O momento que você está vivendo, que o nosso Deus abra seus olhos da fé para você ter essa vitória. O versículo 21 diz assim: e quando o rei de Israel os viu, disse Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Porque o que acontece? Porque Eliseu ele orou para que os inimigos dele ficassem cegos. Que nessa manhã natalina, que Deus te dê esse presente, que os teus inimigos fiquem cegos. Aqueles que querem te cercar, aqueles que querem te derrubar, aqueles que querem destruir a sua vida, que eles ficam cegos. Quando eu falo fica cego, não quer dizer que eu estou desejando que eles percam a visão, não. Mas que eles fiquem perdidos, como se eles estivessem cegos, né? Para não te enxergar, certo? Fiquem atrapalhados. Mas aqui no caso do Eliseu, a cegueira foi real. Os inimigos dele realmente ficaram cegos fisicamente. Só que ele perguntou: meu pai, era assim que o rei chamava Eliseu. O rei vira para Eliseu: meu pai, e agora? O que eu vou fazer? Eu mato eles? O rei, ele tinha profundo respeito pelo profeta, pois ele reconhecia no profeta a autoridade espiritual. Apesar de o rei considerar valiosas as palavras de Eliseu, ele o culparia mais tarde pela fome, assolação, né? Mas aquele rei ali, ele respeitou. Tem pessoas que não sabem respeitar a autoridade espiritual que está sobre a vida de alguém. Há pessoas que não sabem respeitar a autoridade espiritual que há sobre a vida de um pastor. O que gente hoje desobedece sacerdote, pastor, não está de brincadeira. Mas aquele rei, ele era uma autoridade, mas ele respeitava a autoridade que havia sobre o profeta. Embora depois veio a fome, ele ficou com medo da fome e culpou Eliseu, mas você vê que aqui ele pergunta: meu pai, o que eu vou fazer? Do versículo, para a gente terminar, do versículo 25 a 31, sim, aqui no caso, o que Eliseu fez? Ele poderia ter matado o exército inimigo, mas não. Ele preparou um banquete para eles. Ele orou, a visão deles retornou, ele preparou um banquete para eles comeram e beberam, e despediu e foram para seu Senhor. Versículo 23. É o que Jesus ensina para a gente perdoar. Ele poderia ter matado todos, mas ele orou, a visão foi restaurada,
ele os alimentou, fez um banquete e depois, não, vai embora. Vocês não vão ficar presos aqui, não. A misericórdia. E do versículo 25 a 31, nós vemos quando a cidade de Samaria ela é cercada. Houve uma grande fome em Samaria, porque eis que cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Aqui, queridos, é aquele milagre, vamos falar aqui. Samaria, queridos, ela vivia afastada de Deus. Assim, por estar sem a sua proteção, foi cercada pelo exército da Síria. Por causa disto, a cidade ficou desabastecida, ela ficou sem mantimento, a ponto da população se alimentar de animais considerados imundos de acordo com a lei de Moisés. Né? A escassez era tanta que a cabeça de animal, considerada parte menos comestível, eles não comiam cabeça de animal, mas eles até isso eles estavam comendo, a cabeça de animal. Né? Um valor caríssimo. Os israelitas se alimentavam de esterco de pombo, olha só. Eles chegavam a comer esterco de pombo. E à medida que a severidade da fome aumentava, eles passaram a consumir os próprios filhos. Você lendo aqui, você vai ver, ó, sucedeu que passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. Eram duas mulheres que estavam brigando, porque elas comeram o filho de uma, e estavam brigando porque agora elas iriam comer o filho da outra. Olha que você vê. Então a gente vê essa questão do coronavírus hoje, tanta gente morrendo. Queridos, o mundo, de tempos em tempos, ele sempre teve essas crises seríssimas. Você já pensou? A fome era tanta, gente. Eles comiam animal impróprio. Eles comiam esterco de pombo, olha só, o que eles comiam. E eles chegaram ao ponto de comer os seus filhos. Imagine que crise terrível, 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 terrível. E o mundo está aí hoje. Então é por isso que eu falo, Jesus pode voltar hoje? Pode. Mas de repente o mundo pode continuar ainda por um bom tempo, mesmo com luta, batalha, dificuldade. Então, irmãos, o ponto, comer o próprio filho, diante da miséria devastadora, o rei lhe culpou o profeta Eliseu. No entanto, não atentava que tudo era consequência da desobediência do povo às leis de Deus. Da mesma forma, queridos, quantas pessoas culpam a Deus e os outros pelo seu sofrimento? Nós vamos encerrar aqui o capítulo 6. Amanhã a gente continua essa história. Nós estamos falando cada dia capítulo por capítulo da palavra de Deus. Hoje foi o capítulo 6. Então nós vemos aí que aquele rei que gostava e respeitava Eliseu, agora ele estava culpando Eliseu. É como hoje, quantas pessoas culpam a Deus? Quanta gente deve estar culpando a Deus por causa do coronavírus? Por que abateu aquela fome sobre Samaria? Por causa da desobediência do povo. Por que abateu esse coronavírus aí no mundo? Independente se veio da China, independente se veio de morcego, independente se veio da Rússia, dos Estados Unidos, independente se veio do laboratório, independente se é Illuminati, se é que existe, independente se faz parte da conspiração mundial, se é que existe, independente. O coronavírus está aí, permissão do nosso Deus, por quê? A desobediência mundial do ser humano a Deus. Há lutas que nós enfrentamos porque a nossa fé é provada. Mas há lutas que às vezes nós enfrentamos porque nós erramos e fomos contramão ao Senhor nosso Deus. E a consequência vem. Querido Deus e querido Pai, eu estou encerrando aqui agora esta palavra. Eu te dou graças por estar vivendo este Natal, que o Senhor nos livre do coronavírus, principalmente as pessoas que saíram para desfrutar de praia, de viagens, passeio, e a sua volta pode trazer uma probabilidade maior do desenvolvimento desta doença, mas que o Senhor use de graça, de compaixão, de misericórdia,
Dai ordem aos teus anjos para nos cercar, para nos proteger. Não permita, Pai, que o coronavírus alcance a nossa tenda, alcance a nossa casa. Livra-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, tu sabes que temos procurado andar na tua presença, andar nos teus caminhos. Passe de nós esse cálice, se possível for. Todavia, seja feita conforme a tua vontade. Nos guie pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meu Deus, o Senhor ouviu as orações de Eliseu, dando graça, paz, vitória, livramento, proteção, prosperidade. Que assim suceda nesses dias. E eu quero abençoar a todos com um Feliz Natal e que a provisão de Jeová Jiré entre na tua casa, entre na sua vida, lembrando a você que o nosso Deus continua sendo aquele que é o mais presente na angústia. Eleva os olhos para o monte, de onde vem o socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Um beijo no teu coração, e agora eu vou estar gravando essa palavra em 4 minutinhos ali no Face da Igreja Quadrangular. Bom dia,